Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de farmacotécnica. Meu nome é Bruna e nós vamos continuar a aula de noções básicas de medidas e de cálculos farmacêuticos. A gente parou, pessoal, eu tinha falado das unidades de medida, tudo mais. E eu vi que vocês têm um probleminha com a regra de 3. Então, eu decidi colocar um relembrando a regra de 3. E uns exercícios para vocês fazerem, para vocês ganharem pontinhos para esse início de trimestre. Então, a regra de 3, o que, que ela é? É o cálculo que a gente usa na farmácia assim, o tempo inteiro. E não só na farmácia, vocês vão ver que vocês vão usar em um monte de outras áreas. Só que o da farmácia é um pouquinho diferente, porque as unidades de medidas fazem diferença na hora de escolher onde colocar o cálculo. É uma fórmula simples, mas a gente tem que saber onde colocar os números corretamente, né, para poder ter o resultado que a gente deseja. Uma coisa que vai ajudar a gente são as unidades de medida. Aí, primeiro, o problema tem que possuir 3 elementos conhecidos e proporcionais. O que significa eles serem proporcionais? Eu não posso colocar uma palavra em coreano, outra em português, outra em árabe e tentar achar um X. Tem que ser proporcional. Tem que ser tudo em português, ou tudo em coreano, ou tudo em chinês, porque senão a gente não chega no resultado. Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Um médico prescreveu 30 miligramas de dipirona intravenosa. Quanto devemos retirar da ampola do medicamento, que possui uma concentração de 10 miligramas por mililitro, para adicionar a solução? Aí vocês têm como ficaria a fórmula. Quando a gente não tem um terceiro elemento, vocês veem que a gente fala de 30 miligramas e 10 miligramas por mililitro. A gente não tem o terceiro elemento. O terceiro elemento vai ser 1. Sempre. É uma regra básica. Exemplo. A gente precisa da concentração de 10 miligramas por mililitro. Então, ela tem que ser o primeiro número a ser colocado. Esse número ele vai ter que ser comparado a 1 mililitro. Porque a gente não tem o terceiro elemento. Então, depois, a gente vê 30 miligramas. Qual é o número que possui miligramas no finalzinho dele? É o 10. Então, a gente coloca ele embaixo do 10. E aí, então, a gente põe o X, para a gente saber como fazer o cálculo. Então, a gente vai multiplicar cruzado, vocês lembram disso, né? Então, a gente vai fazer essa continha aí, que eu coloquei para vocês. 30 vezes 1 dividido por 10, que vai dar 3 miligramas por mililitro. Vocês vão ter que lembrar de colocar daí, no final, o que vocês encontraram, miligrama por mililitro. E isso vai acontecer em todos os cálculos que vocês forem fazer. Vocês não podem esquecer de colocar a unidade de medida, porque se vocês esquecerem, é anulado. Por exemplo, numa questão que fizerem para vocês, uma pergunta. Bom, isso que eu falei, sempre colocar de acordo, que é o segredo da equação da regra de 3 para nós da farmácia. Colocar as unidades de medida de acordo, tá? E se o médico tivesse prescrito os mesmos valores de dipirona, porém numa solução de 100 ml? Daí ficaria como a função?
A gente tem o terceiro elemento aí. Então, tendo o terceiro elemento, você já sabe com o que você vai comparar. Novamente, aquele que não tem mililitro, que tem só o miligrama, vai ficar embaixo daquele que tem o miligrama por mililitro. E depois a gente vai ter um resultado de miligrama por mililitro. Então, eu fiz uns exercícios para vocês e eu gostaria que vocês começassem, que vocês copiassem e fizessem. Esse primeiro eu vou fazer com vocês, aí depois vocês copiam ou leem e fazem, mas se vocês tiverem uma calculadora à mão é mais fácil, mas dá para fazer também de cabeça, enfim. Só vai ter que usar, né, o método clássico do cálculo na mão. Mas, esse aqui eu vou fazer com vocês juntos. Uma prescrição pede 60 gotas de um xarope. Sabendo que 20 gotas corresponde a 1 ml, quantos ml devem ser administrados? Vamos ver que valor vocês chegam. E, gente, chegaram a algum valor aí? 6, 3. Vocês têm que lembrar que 20 gotas correspondem a 1 ml. Então, quando 20 corresponde, traço 1. 20, traço 1. Corresponde. Então, né? Aí, as 60 gotas, que é o que a gente só tem essa medida, né? Gotas, fica embaixo do 20. E aí, X. Você tem 3 gotas. Oi. Eu coloquei gotas, mas seria assim, ml. Você está mais certa do que eu. Coloquei, escrevi aqui, faltando ml. Eu mesma falei que não pode, e eu mesma não coloquei. Me perdoe. É que na hora que eu estava preparando ontem, eu estava preparando tanta coisa para vocês que daí acabou fugindo, mas não pode. Isso é erro meu e eu estaria eliminada. Certo? Então, seriam 3 gotas ml, tá? Aí, agora eu vou passar outros exercícios para vocês. Vou passar 7 exercícios. Não precisa copiar o enunciado, não, porque eu tenho, né? Claro. Mas aí eu quero que vocês façam no caderno bonitinho, depois vocês postem para mim, ou tirem uma foto e postem, porque daí eu vou atribuir nota para vocês. Então, são 7. E eu vou deixar aqui no telão, porque depois tem o outro slide, né, com mais 2 questões. E eu vou dar um tempo para vocês de 20 minutos. Mais? Ok. Oi? Sim, sim. Então, a hora que vocês acabarem as 5 questões, vocês me falem para eu passar o próximo slide para vocês fazerem as outras 2, tá? Vou deixar o cálculo bonitinho para mim, que daí é o que eu vou avaliar.
Oiê. Oi? Diga, Bianca. Oi. Transformar mililitro em grama? Não, você tem que transformar em miligrama para mililitro, para comparar com mililitro, né? E aí depois você pode transformar ele em grama. Aí é multiplicando por 1000. Você tem que transformar sempre, vocês têm que lembrar que sempre tem que estar na mesma unidade. Se um está em mililitro e o outro está em grama, esse que está em grama tem que ser transformado em miligrama. Eu falei para vocês que tem que colocar sempre na unidade correta, que tem que estar batendo uma unidade com a outra. Grama com grama, ml com ml. Mas esse cálculo vocês podem fazer ou vocês podem transformar direto de 5 gramas para miligrama de uma vez e fazer o cálculo, ou vocês teriam que transformar o mililitro para litro e então fazer o cálculo com grama. Então, é mais fácil, nesse caso, vocês transformarem a grama direto para miligrama, para fazer o cálculo. A questão 4, você pode fazer ela de duas formas. Você pode considerar que 8% se trata de gramas, ou você pode dividir o 8 por 100 e aí colocar em grama. Mas é que aí seria uma outra fórmula, que é a fórmula da concentração. Então, é preferível que vocês simplesmente façam 8 dividido por 100 para transformar em grama. Porque senão teria que usar a fórmula da concentração. Dá. A fórmula da concentração era a próxima que eu ia abordar com vocês hoje, mas como vocês levaram a aula toda, né, para fazer os exercícios, ainda estão fazendo, aí eu vou abordar na outra. Quer dizer, eu vou receber o que vocês mandaram, eu vou corrigir, se vocês quiserem eu corrijo junto com vocês, para vocês entenderem melhor, e aí eu passo a fórmula de concentração para vocês. Que não é nada também absurdo, é uma fórmula simples, mas no caso de porcentagem, quando for assim, vocês dividem por 100 para vocês poderem chegar no valor de gramas. Porque utilizando a porcentagem, aí é melhor fazendo com a fórmula da concentração. Tá?
Aí, ó, para vocês fazerem o cálculo da questão 6, vocês vão transformar esses 5 gramas em 0,005 miligramas. E aí, no final do cálculo, vocês vão multiplicar novamente porque ele está pedindo em... Não, ele está pedindo em miligrama, então nem precisa multiplicar. Não está pedindo em grama. Porque quando pedir em grama, vocês multiplicam novamente daí por 1000. Ok? O que vem a ser isso? Meia condição. É diferente? O que é isso? Alguém cantou alguma coisa aí? É o quê? É porque não foi uma pessoa só, teve um coro. Teve um coro de canto aí. É que eu não sei o que veio a ser, por isso que eu perguntei. Bom, pessoal, depois vocês tiram foto e postam para mim com seus nomes. Não esqueça de pôr os nomes, pelo amor de Deus, porque daí eu não sei quem é quem. É para o no Classroom que eu vou corrigir. E aí depois na próxima aula, se vocês quiserem, eu corrijo junto com vocês. Porque eu vi que vocês têm bastante dificuldade nisso ainda. Principalmente por causa das unidades de medidas. Então, assim, eu aconselho vocês a olhar na internet, porque tem as conversões de unidade de medida, como são feitas para vocês lembrarem. Mas assim, vezes 1000 dividido por 1000. Mas se vocês tiverem dúvida de como uma para outra, na internet tem todas as unidades e todas as conversões. Então, que vocês busquem essas informações, para vocês não terem tanta dificuldade. Porque a regra de 3 é bem simples. E a gente usa o tempo todo. Mas não tem problema ter dificuldade nisso. Eu tinha dificuldade em tudo que era de matemática também. Tudo. Matemática não entrava na minha cabeça. Aí começou a entrar depois do uso. Eu ficava tanto utilizando que agora já faz assim, né? O cálculo era de cabeça mesmo. Mas eu entendo quem tenha dificuldade, porque eu tinha. Então, pessoal, não esqueçam de postar, que vai valer o ponto. E a gente vê, então, semana que vem, se vai corrigir, se vocês querem a correção, ou se eu posso continuar com os outros 2 cálculos que eu vou apresentar para vocês, que é concentração e titulação. Tá bom? Então, eu vou encerrar por hoje, que vocês têm prova agora, né? Depois do intervalo, prova Paraná, né? A aula de vocês acaba 9h10. Então, como vocês fizeram esse monte de exercício agora, refresquem a cabeça para fazer a próxima prova de vocês. Boa sorte e até segunda.
Beijo!